Começou. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde. A gente está aqui no primeiro bate-papo do nosso projeto em experimentação, que é o Filosofia on Face, esse canal, aqui, essa página no Facebook, ligado à coordenação do curso de Filosofia da UES, onde a gente pretende ficar se encontrando com pessoas, batendo papo sobre temas que são de interesse de filosofia, mas são de interesse do debate público, digamos assim, em geral, né? O nosso papo hoje é sobre o encarceramento e Estado penal no Brasil. A partir dos dados publicados na quinta-feira da semana passada pelo Ministério da Justiça, do novo censo penitenciário, que informa o aumento da população em 2016, né? São dados de referência 2016. O aumento da população carcerária no país, nos últimos 11 anos, dobrou, e isso faz com que o Brasil atingisse a marca de 726 mil prisioneiros, e a gente saltou da quarta colocação mundial para a terceira colocação mundial em população carcerária. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, com 2 milhões, e da China, com 1,1 milhão, se não me engano, né? Ultrapassamos a Rússia, né? E a gente, então, convidou para a gente bater um papo sobre isso, o doutor José Valente Neto, defensor público, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, onde ele desenvolveu uma pesquisa, uma dissertação de mestrado justamente sobre esse tema, né? E estamos aqui com o professor Estênio Azevedo, que é professor aqui da UES, do curso de Serviço Social, do mestrado de Filosofia e do mestrado de Serviço Social da UES. Bom, a ideia é a gente trocar impressões, a gente bater um papo, não há uma superprodução aqui, enfim, a ideia é a coisa mais descontraída, mais caseira e mais universitária mesmo, acadêmica possível, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente podia conversar se esse último censo confirma algo que já é indicado nos outros censos, que digamos assim, as características sociais e étnicas da população carcerária no país. Quer dizer, se a gente pode dizer que há uma tendência histórica de que essa população não apenas tem crescido, como ela tem se caracterizado por uma população majoritariamente negra, jovem e pobre. Eu acho que é esse perfil étnico e esse perfil de classe também, né? Que aí confirma, de certa forma, já a tese bem antiga, né, de Pastor Canes do início do século XX, né, de que o sistema penal ele se constitui na lógica do sistema capitalista como expressão dessa luta de classe, né? Há uma condução das políticas punitivas, das políticas penais, do encarceramento, de um modo geral, conduzida para uma determinada classe. É tanto que você vai observar, também nesse perfil constituído, né, um contingente, né, de pessoas que são presas, que estão numa determinada classe, né? A renda, né, digamos assim, desses indivíduos que estão encarcerados, eles expressam, né, essa sua condição de classe. Claro, essa sua condição étnica como um elemento também que passa por essa constituição dessa classe proletarizada, essa classe que, de algum modo, é alvo do sistema penal, é um grupo étnico, é um grupo de uma determinada classe específica. E tem um elemento novo, assim, já não tão novo, mas há alguns anos tem se demonstrado também nessa ampliação do sistema desses dados, né, do sistema carcerário, que é a dimensão de gênero, né? Nós também crescemos bastante, né, mais do que quintuplicamos, né, o encarceramento de mulheres, né, que também tem sido uma expressão desse sistema de classe. Até então a gente tinha uma maior condução, né, do encarceramento dos homens, né, e agora a gente tem essa nova... Então, do ponto de vista da velocidade, digamos assim, tem sido mais veloz o aumento da população carcerária feminina do que a masculina. A população em geral dobrou,
população carcerária dobrou e a feminina quintuplicou. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao convite do professor Stênio, do professor Amiliano. Muito feliz de estar aqui na presença de vocês. E concordo perfeitamente com o que o professor Stênio relatou. Na verdade, é uma tragédia anunciada. A gente não pode também receber esses números de forma a ficar estarrecidos por si só. Porque principalmente após a redemocratização, já vínhamos percebendo um aumento avassalador do número de presos. Agora chegamos na terceira posição e se perseguirmos esse modelo, né, de punição, esse giro geométrico ao punitivismo, em pouco tempo alcançaremos a China, que tem 1,6 milhões de prisioneiros, e os Estados Unidos, que é a nação mais encarceradora do mundo, que tem nada mais, nada menos do que 2,14 milhões de presos encarcerados. Em sua grande e massiva maioria, uma população negra formada de pessoas de origem latina. O que eu gostaria de deixar, primeiramente, claro, assim, para tentar ser um pouco mais didático, é que a gente poderia traçar aqui 3 pilares dessa tragédia, desse cenário catastrófico. O primeiro deles, né, uma seletividade racial. O segundo, prisões sem condenação. Nós temos 40% de presos, numa média nacional, presos provisórios, sem instrução processual, sem condenação, sem direito à defesa, sem recurso. E em terceiro ponto, né, que foi um avanço, de certa forma, esse reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal, que é uma instância máxima do Poder Judiciário e que vem, ao longo do tempo, marcado por fragmentos conservadores, podemos dizer assim, seria o chamado Estado de Coisas Inconstitucional, que é uma expressão importada do Tribunal Constitucional da Colômbia e que significa o quê? Uma violação generalizada de direitos humanos. Ou seja, o próprio Estado... A gente fica colocando aqui o indivíduo como o criminoso, né? Como responsável pelas violações dos direitos sociais, econômicos. Só que o Estado, nesse cenário e nesse reconhecimento formal do STF, e aí é um ponto importante... Explica isso, Neto. O Estado de Coisas Constitucional foi uma decisão tomada em 2015, no MADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, onde ele pegou essa expressão que foi, vamos dizer assim, formulada pelo Tribunal Constitucional da Colômbia. E em situação de guerra civil? Não necessariamente. Na Colômbia, guerra civil, narcotráfico... tudo isso. Né? Mas ele tratou essa expressão para o sistema penitenciário brasileiro. Ou seja, o Estado brasileiro adota o princípio do Estado de... Não, ele é o grande violador dos direitos humanos dos presos. Não, o sistema penitenciário brasileiro, ele se qualifica como um estado de coisas inconstitucional. Tá. E essa violação generalizada, ou seja, não é pontual, não é isolada. Em todos os presídios, com raríssimas exceções nos presídios federais, por quê? Porque não existe superlotação, existe um controle relativamente mais simples, né, dos presos, mas nos demais a situação é catastrófica. É por isso que significa essa expressão estado inconstitucional uma violação generalizada, né? Uma metástase do sistema penitenciário, é como se o sistema penitenciário tivesse implodido. E tem um elemento aí que eu acho que é importante também a gente pensar, porque quando a gente fala que houve uma ampliação do aprisionamento, que aumentou o número de presos, há uma tendência, sobretudo no contexto atual, que se ventila, né, que a gente vivencia um contexto de ampla violência, etc. e tal, de se pensar que ampliou a criminalidade. Né? Então, se ampliou o número de presos porque estão cometendo mais crimes, porque as pessoas estão mais violentas, etc. Na verdade, o que ocorreu foi uma ampliação do que se denomina ou nomeia crime, né? E do ponto de vista, inclusive, do que se quer punir a partir do encarceramento. Né? Recentemente, a gente teve, por exemplo, uma mudança na lei de trânsito, né? na chamada lei seca,
que antes se conduzia para a pena iria a um determinado número de anos que o indivíduo poderia cumprir em liberdade, mas que agora se ampliou para não me recordo qual é o número de anos, Neto, mas um número de anos em que o indivíduo já não mais pode solicitar o cumprimento da pena em liberdade. Ou seja, há um aumento do rigor. O que ampliou foi a intolerância, né? Que é a chamada tolerância zero, que é uma política importada dos Estados Unidos, inaugurada pelos Estados Unidos, e que se amplia para o mundo, e aqui no Brasil tem sido também conduzida essa lógica da tolerância zero. Então, é aquela lógica de que qualquer crime ou qualquer ato considerado crime deve ser punido com o encarceramento, né? Então, a gente tem, por exemplo, no sistema socioeducativo, também uma realidade semelhante ao sistema penal, né, mais amplo, talvez pior. Pois é, de adolescentes que estão sendo encarcerados porque foram abordados no interior do estado pilotando moto sem carteira, né? Então, é a lógica de que para tudo se usa o encarceramento. Então, essa ampliação não tem a ver com a ampliação da violência, não tem a ver com a ampliação da criminalidade, mas tem a ver com uma redução da tolerância do Estado diante de determinadas práticas que aí passam a ser imediatamente tratadas a partir do encarceramento e, sobretudo, com esse dado que o Neto chama a atenção, né? Quase 50%, ou em torno de 40%, dos presos estão aguardando julgamento, né? Eles não foram condenados. O censo anterior era 48%. 42%. 42%. 41,8%. O mais interessante desses três aspectos que eu procurei frisar, pegando o primeiro e o segundo, porque o número já é impressionante, 726 mil presos. E quando você vai analisar esse contingente, aí é você que se depara com um absurdo maior ainda. Por exemplo, a questão da seletividade racial. Inclusive hoje, 11 de dezembro de 2017, saiu uma pesquisa comentada pela Unesco, em parceria com a Presidência da República, que é o IVJ 2017. E esse IVJ 2017... IVJ é Índice de Vulnerabilidade da Juventude, né? Onde ele diz o seguinte, que no Brasil, as jovens negras de 18 a 29 anos, né, elas têm um índice de 2,19 vezes mais superior de possibilidade de ser assassinadas do que as jovens brancas. E esse número... 2,19. E esse número, quando você vai para os jovens negros, ele sobe para 2,7. Então, é um absurdo. Com isso, então, assim, nós podemos dizer que são dois fenômenos que estão, pelo seu caráter racial, étnico-racial, ligados. Quer dizer, tanto o assassinato de jovens, o fato de que eu acho que chega a 2/3 o número de jovens assassinados são jovens negros ou pardos, né? E o fato de que uma quantidade também imensa, digamos, um percentual, que eu não sei se corresponde a 2/3 ou 3/4 da população carcerária jovem também seja negros. Nesse particular, se você pegar, por exemplo, o índice de 2015 do PNAD, né, a morte por domicílio brasileiro, que é a estatística mais recente que a gente pode trabalhar, a gente pode pegar 45% da população foi diagnosticada como brancas, vamos dizer assim, 45% também pardas e 8% negros, propriamente disso. Então, dá o quê? Dá 52%, 53% de pardos, pardos e negros. Só que há uma sobre-representação desse contingente no sistema penitenciário. Esse índice de 52%, 53% só para 64%, 65%. Então, isso é 2/3. Quase 2/3. A gente tem que relativizar um pouco, eu acho que até maior. Por quê? Porque há muitas secretarias estaduais que não alimentam corretamente esse sistema nacional. Você pega a região norte, nordeste, há uma deficiência nesse sentido. E também não há uma fiscalização para saber o valor real, o valor exato. Então, são dados que nós estamos ainda construindo, né? E que, lamentavelmente, o governo não tem trabalhado com isso. Por exemplo, não tem como a gente olhar esses dados e acreditar numa certa imparcialidade
do Poder Judiciário. E tem outro elemento que também caracteriza esse boom, digamos assim, né, do sistema carcerário, que é essa chamada guerra ao tráfico, né? E aí, portanto, uma condução... A guerra às drogas. Né? A falsa ideia de que há uma preocupação, de fato, do Estado em tratar dessa questão. Então, a gente tem também uma quantidade, que aí esses dados eles vão mostrar isso também, que boa parte das pessoas que estão sendo aprisionadas, sobretudo das mulheres, que é aquele elemento que eu chamei a atenção, estão relacionadas a essa questão das drogas, né? ao tráfico. E, em geral, a gente sabe, voltando para aquela questão do recorte de classe, do recorte étnico-racial, né, se um jovem da periferia é abordado, né, com uma quantidade pequena, ele já é imediatamente associado ao tráfico. Né, ele é envolvido. Ele é envolvido. Né, e se você pega um jovem da classe média, com a mesma quantidade, ele é imediatamente aí tratado como usuário, como dependente, etc. Então, acho que esse elemento também é um elemento que vai marcar isso, e sobretudo, mais uma vez, ressaltando a dimensão aí, né, desse crescimento no âmbito feminino, né, que tem crescido, né, o uso das mulheres no sentido aí desse transporte, das drogas, etc., que também é um elemento que precisa ser pensado, né, com outro olhar. Né, e claro que isso não tem nada a ver com, de fato, uma preocupação com tratar essa questão, né, de modo como ela deveria ser tratada. Né? Deixa eu levantar uma questão aqui. Bom, isso durante os últimos 11 anos, então, dobrou. A gente pode dizer que durante os últimos 20, 25 anos há um processo de aumento do encarceramento da população carcerária, e me parece que é um fenômeno mais ou menos mundial, quer dizer, nos Estados Unidos, não. Não, por exemplo, se você pegar os Estados Unidos, você pegar, por exemplo, o índice de presos provisórios, o nosso, o cenário nacional, 40%. O estado do Ceará, 66%. Segundo... 65%. Mas do âmbito mais absoluto, o Ceará está em segundo, né? Primeiro? Segundo o Ministério da Justiça agora, resultado dia 8 de dezembro, o Ceará é o primeiro lugar. Ou seja, enquanto a média nacional é 40%, que já é um absurdo. Já é uma catástrofe. Que as pessoas passam, às vezes, 2, 3 anos encarceradas. 5, 6, 7. 5, 6 anos encarcerados, sem nunca ter visto juízo. Tivemos notícias de decisões do Supremo Tribunal Federal concedendo habeas corpus de presos com 6 anos, 7 anos. E que muitas vezes, quando é julgado, prisão cautelar sem condenação. E que muitas vezes, sem o processo estar rolando. Nada. E muitas vezes, quando é julgado, a pena é menor do que o tempo que já passou encarcerado. Então, é um dado que o tribunal tem que sentar e refletir com muita delicadeza, muita sensibilidade sobre isso. Neto, me diz uma coisa. Só completando o raciocínio aqui, professor, para pegar aquele gancho anterior, enquanto o nosso índice é de 40%, os Estados Unidos, que tem a maior população carcerária do mundo, o índice de presos provisórios é de 20%. Então, existe uma tendência de ser reduzido esse percentual encarcerador. Só que no Brasil a gente percebe exatamente o sentido inverso. E se a gente for pensar também nessa questão desses novos dados que colocam o Brasil em terceiro, na verdade, comparado, isso em dados absolutos, né? Porque em dados relativos, por exemplo, com relação à China, a cada 100 mil habitantes ela tem em torno de 100, 150. No caso do Brasil, a cada 100 mil tem 350. Então, do ponto de vista relativo, o Brasil já está acima da China. Sim. Né? Porque aí você... Como a população chinesa é bem maior, né? Então, em dados absolutos, ela está em segundo lugar, mas se você for relativizar esses dados... Bom, e considerando assim, do ponto de vista legal, pelo menos assim, inicialmente, em princípio, no Brasil teria muito mais garantias constitucionais do indivíduo do que uma ditadura totalitária, como na China, etc. Né? Quer dizer... isso que eu queria saber. Como é que o sujeito é preso? Como é que o sujeito chega a essa situação de prisão preventiva, cautelar, hoje em dia, por vista judicial? O que acontece? Existe um investimento maciço, somente aqui no Ceará, de 2007 para cá, gestão Cid Gomes, Câmara Santana, existe um investimento maciço em segurança pública. E segurança pública, eles interpretam o quê? O carro de polícia... mais policiais, mais armas. O
problema é que muitos desses soldados recebem um treinamento adequado. Passam no concurso, 2 meses, 3 meses, fazem curso de direitos humanos, academia, e são colocados em situação de rua, em situação de conflito. Então, me parece que existe uma precariedade nessa formação intelectual, como ser humano, porque é uma situação delicada, muito sensível, porque enfrentar a rua, o conflito, né, os dramas sociais, você tem que ter muita sensibilidade e perspicácia. Então, existe um problema já no começo. E quando vai para o fórum, para as chamadas audiências custódia, que foi um avanço, né, em virtude também que foi uma audiência de custódia. Nós não sabemos. A audiência de custódia foi uma... Na verdade, já era uma decisão com a Lei 2.411 de 2011, né? Só que demorou a ser implantada. E houve essa decisão de 2015 do Supremo, determinando justamente para tentar desafogar esse número de presos provisórios. Desafogou, era 42%, e nós estamos com 40%. Mas ainda é um número absurdamente, né, grande. Então, essa audiência de custódia, o preso, após o flagrante, ele é levado à presença do juiz, do promotor de justiça, do defensor público e também do advogado, onde é lido o inquérito, a ocorrência, e ali o juiz ele tem a possibilidade de manter a prisão, transformando em preventivo, ou então conceder a ele alguma medida cautelar, diversa da prisão. Por exemplo, o que está muito em voga hoje em dia é o chamado monitoramento eletrônico, tornozeleira eletrônica. Tá? Então, isso aí evita o cárcere, ele fica, de certa forma, no convívio da família, com algumas restrições. Então, existe esse avanço, mas é um avanço ainda muito paulatino. Tá? Precisamos de ações mais concretas, mais intensas, para desafogar esse sistema, porque o cárcere ele é um reprodutor de violência. Um reprodutor quase que certo de violência. O indivíduo que entra ali por um furto, né, ou então sendo usuário de drogas, interpretado pelo juiz como um traficante, a probabilidade dele se reabilitar, entre aspas, ou então dele ser cooptado por um sistema paralelo, é muito alta. Então, tem que se evitar isso. E aí isso, inclusive, amplia voltando ao elemento que o Neto já chamou a atenção, a questão também do genocídio, que a gente pode nomear assim como genocídio, se ampliam também as possibilidades de morte, né, desse jovem encarcerado, né, sobretudo aí no contexto que a gente vivencia hoje também, né, de um certo surgimento de um fenômeno, que é um fenômeno novo, né, que são relativamente novo, sobretudo aqui para o estado do Ceará, né, que são as facções, né, mas que também, na minha interpretação, isso não se dissocia do contexto mais amplo do Estado, né. De algum modo, o Estado tem produzido isso, né, tem produzido essas mortes, eu diria, né. A gente tem aqui o caso, por exemplo, da chacina da Messejana, né, que completou 1 ano agora, né, e logo depois... A polícia brasileira é uma das polícias que mais matam no mundo. Né? Então, eu acho que tem a ver com esse despreparo que o Neto falou, mas eu acho que tem a ver também com isso, né, que apesar de ser vindo lá dos Estados Unidos, mas eu acho que é uma expressão que ganha tônica aqui no Brasil, que é essa chamada tolerância zero. Né? Então, de caráter étnico. De caráter étnico, inclusive, bem aceita e bem... que deixa a população, inclusive, mais ampla e confortável. Né? Então, se um jovem suposto traficante ou suposto criminoso, entre aspas, ele é assassinado pela polícia, isso não é mal visto. Não é mal visto, isso é bem recebido pela população. Né? É só a gente lembrar, né, da crise que a gente teve no início do ano, de lá em Manaus, não é isso? Quando mais de 50 pessoas foram mortas nas rebeliões e, em geral, as pessoas, inclusive o ex-secretário de Juventude, né, do governo golpista, disse que não tinha nenhum santo lá. Né? Então, eu acho que isso compõe, do ponto de vista ideológico, você tem, do ponto de vista prático, essa ação mais
mais rígida do ponto de vista da abordagem policial, mais rígida do ponto de vista do judiciário, da tipificação legal, etc. E você tem essa dimensão ideológica, midiática, de um apelo a esse adensamento também, né, das ações punitivas, etc. É interessante observar que a gente tem um dado, em 2014, a Polícia de São Paulo, só em 2014, ela matou mais gente do que a polícia de todos os Estados Unidos de 2009 a 2014. Então, só a polícia de um estado brasileiro... Em um ano, matou mais do que 5 anos em todos os Estados Unidos. Todos os Estados Unidos. E é interessante observar o que o professor Stein falou, porque existe um paradoxo. Nós estamos em 2017. Nós tivemos a redemocratização, a famosa redemocratização, a Constituição dos direitos sociais, dos direitos econômicos. Só que essa mesma Constituição, produto de uma Assembleia Nacional Constituinte, ela inaugurou um programa criminalizador. É tanto que a década de 90, o final da década de 80 e a década de 90, ela é repleta de produção legislativa incriminadora. Lei de tortura, lei dos crimes hediondos, que foi criada e promulgada às pressas, por conta daquele episódio lamentável com aquela atriz. Né? E o problema é que foram colocados, o rol de crimes hediondos, né, foi escolhido de forma assodada pelos deputados, que são os grandes representantes das massas conservadoras. O sentimento conservador. Então, o que nós estamos vivenciando hoje, essa tragédia, né, vem desde essa Constituição, que nós esperávamos que iria apaziguar os ânimos, iria transmitir mais justiça social, e que agora a gente percebe com mais clareza, mais nitidez, que ela procura dizimar e aniquilar a população negra, jovem. Até porque os crimes hediondos não é a expressão maior do sistema carcerário. Né? A expressão maior do sistema carcerário são os pequenos furtos, são, né, como eu já disse, né, o porte de drogas e de patrimônio. Então, a grande expressão é exatamente essa expressão de que a gente poderia ainda associar à lógica da classe, né, de uma classe que vive desprovida desde seu nascimento, né, dos direitos mais básicos, né, da alimentação, da habitação, da saúde, e que ela só alcança a política pública do Estado na forma do direito penal. Né? Só que resta, esse dado que saiu hoje, foi ontem, quer dizer, em Fortaleza, por exemplo, 40% dos domicílios são precários, quer dizer, 40% da população vive em casas, em habitações precárias, imagino, sem saneamento, enfim, nas condições as piores possíveis. Né? E aí essa retração, que é algo que o Vacan vai observar nos Estados Unidos e que se reproduz aqui, essa retração também das políticas sociais, né, que a gente observa de 2016 para cá com o golpe, né, influi fortemente nessa inserção, digamos assim, dessa população mais pobre, né, nessa, digamos assim, nessas atividades periféricas, né, que aí a ausência dessas condições mais básicas de vida, como eu já falei, da alimentação, da habitação, né, da saúde, etc., acaba conduzindo, né, esses indivíduos, determinados indivíduos, para essas atividades chamadas ilegais, né, como, né, esses pequenos furtos, ou o pequeno varejo. O pequeno varejo, porque, na verdade, os grandes, né, nem sabemos investidores, nem sabemos quem são, que possuem, importam, né, a grande quantidade de drogas, eles não são aí, nem passam perto, né, do sistema penal. É interessante que a mídia e os grandes atores do sistema de justiça, eles trabalham a insegurança como se fosse uma insegurança criminal. Uhum. Então, nós temos também a insegurança educacional, que é o que o professor falou, alimentar. A insegurança alimentar, a insegurança social de uma forma mais geral. E é interessante que o professor citou o Luiz Vacan, onde ele fala que o Estado penal é uma escolha política e essa inflação carcerária não é uma inevitabilidade.
ela é provocada, ela é gestada. E a gente fica triste porque a médio e longo prazo fica difícil a gente perceber uma reação, porque, por exemplo, eu trabalhei no sistema socioeducativo. Então, esse sistema socioeducativo, em tese, é o que vai se transformar, esse contingente do sistema socioeducativo, em tese, com os índices de reincidência que nós presenciamos lá, de 80%, 90%, é o que vão superlotar novamente o sistema penitenciário. E, por exemplo, eu sempre me recordo de um fato, eu não li em relatórios, eu presenciei numa cela, né, um jovem de 13 anos, juntamente com um adulto de 19 anos. O adulto respondendo por homicídio e o jovem respondendo por tráfico. Então, é um absurdo. É o cúmulo do absurdo. E tanto que o estado do Ceará, já tivemos essa chacina ali do Marte Francisco, e o estado do Ceará já tinha sido condenado pelas instituições internacionais, tinha feito pouquíssima coisa, pouquíssimas medidas foram adotadas, e agora, inclusive, vários centros já tinham sido interditados, então fomos surpreendidos com essa triste notícia. Então, eu acredito que sejam dados importantes e que se a gente não tomar uma medida juntamente com o governo tem que chamar a universidade para junto de si. Não adianta fazer política de segurança pública com general, com delegado, porque não vai resolver. Se não chamar os filósofos sociólogos para debater criticamente esses dados, que são óbvios, que nós temos que enxergar esses dados, até é uma questão de sobrevivência. A questão de sobrevivência. Não adianta andar em carro blindado, não adianta andar armado, senão vai resolver. Muito pelo contrário, vai só piorar. E investir em outras áreas, né? Não apenas comprar viaturas, armamentos, etc., mas investir em outras áreas, como educação, saúde, cultura, lazer, assistência, né? E aí eu acho que a gente, infelizmente, está caminhando para um sentido oposto, né? De que é uma redução cada vez maior do investimento público nessas áreas. A gente já teve o congelamento, por exemplo, do investimento na saúde e na educação por 20 anos, né, a partir desse governo golpista. Né, a gente está tendo aí uma mudança na lei trabalhista que precariza cada vez mais ainda, né, a vida dos trabalhadores, né, e inclusive trabalhadores que são criminalizados porque acabam entrando no mercado informal. Não só o mercado informal do ponto de vista periférico, né, dessas atividades ilegais, mas inclusive o próprio mercado informal, que é considerado ilegal, né? O trabalhador Sim. que monta barraquinha, né, no centro da cidade para tentar sobreviver, ele é muitas vezes abordado pela polícia, tem sua mercadoria colhida, apreendida. Então, há que se pensar, né, e reorientar o olhar nesse sentido. Né, e eu acho que entender mesmo que adensou, né, essa expressão da luta de classe, eu acho que nos últimos anos, por conta disso, também dessa ampliação da desigualdade social, a gente também vivencia um país e um Estado que é fortemente marcado por essa desigualdade, né? Uma pequena parcela da população que se apropria, né, da maior parte da riqueza produzida, enquanto uma grande parcela da população não tem nenhum mínimo para sobreviver. Gente, a gente está normalmente chegando aos 30 minutos, 35 minutos, enfim, a gente poderia fazer as considerações finais, enfim, porque a gente poderia talvez insistir, dependendo das minhas perguntas, o que a gente gostaria, vocês gostariam de insistir em relação a esse tema, essa questão. Eu acho que é aquilo que eu falei já desde o início, que é insistir nessa dimensão étnica de classe, há de fato uma direção do sistema penal, né, para essa dimensão de classe étnico-racial, e que, ao mesmo tempo, caminha duplamente, no sentido de, por um lado, o extermínio de uma certa parcela, né, dessa população negra, dessa população pobre, e, de outro lado, invisibiliza a partir desse encarceramento. Né? E a gente pode até pensar também que essa política punitiva, essa política penal, ela não está apenas, embora apareçam esses dados como alarmantes, né, a gente acha que são de fato dados muito, muito amplos,
Mas essa política penal também está no cotidiano dessa classe trabalhadora, dessa população negra, né? Inclusive no que o Vacan vai chamar das muralhas invisíveis, né? São as comunidades pacificadas, né, entre aspas, né? São as favelas ocupadas pela polícia e que são ali controladas, né, por essa dimensão também penal punitiva. A privatização, né? dos espaços públicos. A privatização dos espaços públicos, né, que essas pessoas não têm acesso, né? Então se tem, a própria cidade põe limites até onde elas podem ir, né? A gente, por exemplo, pode observar quando a gente está nos espaços de lazer os olhares, né, da polícia sobre uma determinada parcela. Inclusive nos treinamentos policiais tem uma dissertação muito interessante lá de uma aluna da UES, do mestrado em Serviço Social, que ela fala do perfil que é abordado, né, que é inclusive apresentado nas formações. O perfil do suspeito. O perfil do suspeito, né? Então isso também compõe essa lógica do Estado penal punitivo conduzido para uma determinada classe, para um determinado grupo étnico, etc., né? E chamar a atenção também para um dado que a gente precisa estar atento, pensar, refletir sobre ele, que é também esse boom do encarceramento feminino, né? De que há, de fato, uma ampliação, né, muito grande, né? E que a gente precisa pensar sobre isso, refletir e entender que, mais uma vez, insisto, isso não tem nenhuma relação com o aumento da criminalidade, com o aumento da violência, né? Mas tem relação com o aumento da intolerância, né? Da sociedade, né, diante de determinadas chamados crimes, né? Ou seja, ampliou-se aquilo que se nomeia como crime e ampliou-se as atividades que são aí punidas a partir do encarceramento, né? Que a gente vai desde crimes relacionados ao Código Eleitoral e a crimes relacionados ao tráfico, à lei seca, etc. Então, se habituou, né, tem se habituado aí a punir tudo a partir do encarceramento e pelo encarceramento. Então, é muito mais a margem de intolerância, né, que diminuiu, né, ampliou-se a intolerância muito mais do que a criminalidade. Eu acredito que, apesar de nós vivermos em uma democracia meramente formal, nós temos vários contingentes espaciais de estados de exceção. Nós temos um dado só aqui em Fortaleza, que mais de 60% das desocupações feitas pela prefeitura são... Desocupação de terrenos. De terrenos, de comunidades, são feitas sem ordem judicial, com o apoio da polícia, da Guarda Municipal. E o que acontece? Isso causa tragédias, causa mais violência, causa mais instabilidade. Né? E eu sempre gosto de falar uma frase do Vitor Hugo. Né? Nós temos aqui eu sempre acredito na política, né, e na democracia. Nós estamos aí num ano de véspera de eleição. Então, acho que a gente tem que repensar nos candidatos que prometem armar a população, que prometem resolver os problemas sociais à base da força. Né? Nós temos que ser muito reticentes nesse tipo de candidato. Não só no cenário federal, mas também no estadual e também no municipal. E sempre tem até uma frase do Vitor Hugo, que eu gosto de refletir sobre ela, onde ele diz o seguinte: em tempos de revolução, ou seja, de instabilidade social, cuidado com as primeiras cabeças que rolam, elas abrem o apetite do povo. Então, programas, bandeiras de redução da maioridade penal, de armamentos, né? Então, de enfrentamento às drogas, à base da força, do encarceramento, né? Não será a solução. A solução é um investimento maciço em políticas públicas de inclusão, né? E principalmente de inclusão da população mais marginalizada desse país, que é a população negra. Nós temos que recuperar essa herança maldita da escravidão. Isso aí tem que ser o Estado tem que reconhecer isso e, a partir desse reconhecimento formal, trabalhar diuturnamente para reparar esse dano secular. Mais uma vez, muito obrigado. Só que, como o Neto falou de revolução, me lembrei de um elemento que eu acho que é importante também destacar, é que também essa política punitiva e carcerária tem se voltado também para aqueles que, de algum modo, questionam, né, embora a gente possa até considerar que, ainda que não de um modo
talvez organizado, esses pequenos atos, eles se constituam, de certa forma, como um ato de negação dessa forma de sociedade, mas, sobretudo, também esses atos políticos, de organização política, né, e de mobilização e reivindicação e crítica a essa forma de sociedade também têm sido criminalizados, né? Como a expressão disso é a lei antiterror, que foi aprovada, né, no governo anterior, né, e que é a expressão dessa intolerância também contra aqueles que tentam resistir e questionar essa forma de sociedade, que é o grande crime, como o Pastor Canos vai dizer, que quer se evitar ou que quer se impedir de ser realizado, que é exatamente o pôr abaixo as estruturas dessa forma de sociedade capitalista desigual. E tem a proposta de emenda à lei, que é o fascismo propriamente dito. Está em votação ainda. É uma emenda à lei. É uma proposta de legislativo para acrescentar um parágrafo lá que vai ser bastante preocupante. Você vai dar mais poder para interpretações fascistas.